Fala, Eliane! E aí, como é que tá? Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então nos teus exercícios aqui. Tá, você me mandou alguns para eu dar uma olhada, então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é colocar o Basic Material, que eu gosto mais dele. Show! E assim, sabendo do histórico artístico, olha que bonito histórico artístico, teu e da tua irmã, eu acho que na questão de design, de observação, vocês vão se dar um pouquinho melhor. Eu acho que o começo de vocês vai ser, a dificuldade maior vai ser na parte técnica mesmo, né? Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Eu vou fazer meio que um geralzão de algumas coisas que eu uso tecnicamente no ZBrush, que pode ser que te ajude, tá? Eu não sei se eu entendi direito o que você escreveu no e-mail a respeito das penas aqui, mas vamos lá. Eu não sei o que você estava querendo dizer com separar as penas da cabeça. Eu não sei por que você quis separar. Enfim, se você quis separar elas, realmente vai ficar com esse vinco aqui, tá? Não tem muito o que fazer. Talvez separar de uma outra maneira. Mas vamos lá. Para juntar as coisas no ZBrush, eu vou fazer meio que um compilado aqui de algumas coisas. Vou dar uma olhadinha. Tá. Não, por exemplo, para eu melhorar coisinhas assim, coisinhas enrugadinhas assim, é só apertar Shift ou BI de Inflate, passo o Inflate e dou um Dynamesh. Pronto. Tá, melhorou. Aqui, por exemplo, tem duas maneiras de eu deletar essa parte aqui, se eu quisesse, esse trocinho aqui. Tá? A primeira seria apertar Shift até ir sumindo. Dynamesh. Shift. Dynamesh, que vai sumindo. Tá? Vai sumindo. A segunda maneira seria segurando Ctrl. Pego o Mask Laço. Tá? Mask Laço. Desenho aqui em volta. Tá? Vou ligar o meu Polyframe, que esse Polyframe aqui, ele serve para tudo. A melhor coisa que fizeram no ZBrush é o Polyframe. Na real, o que acontece? Ele já está com umas cores diferentes. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui em Polygroups, dá um Auto Groups, que vai pintar cada um de uma cor, ó. Ele inclusive tem uns aqui que estão pintando de colorido, umas partezinhas, a gente não quer isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl W. Pronto, Ctrl W deixa tudo numa cor só, ó, tudo numa corzinha só. Show. Então, podemos selecionar só esse negocinho aqui, ou podemos selecionar inteiro o modelo, menos o negocinho, e dar um Ctrl W de volta. Então, tudo que está visível e a gente aperta Ctrl W, ele acaba mudando de cor, tá vendo? Ó. Show. Então a gente pode apertar Ctrl e Shift e clicar aqui na base no rosto da arpia, que sumiu aparentemente aquela partezinha, né? Foi pro espaço, foi pro limbo. Pra gente deletar ela, né? Porque se eu apertar Ctrl Shift e clico fora, ela volta. E se eu aperto Ctrl Shift e clico no negocinho, some o rosto. Ctrl Shift e volta. Então, os dois estão ali, só que só a visualização que não tá. Então eu vou apertar Ctrl Shift e clicar no rosto e vou vir aqui, ó, em Geometry, Modify Topology e vou clicar no botão Delete Hidden. Tá? Aliás, esse vídeo seria bom até que a tua irmã assistisse também, tá? Vai ajudar muito ela. O que o Delete Hidden faz? Ele vai deletar os escondidos. Então, Delete Hidden, cliquei, pronto. Sumiu aquela partezinha. Esse botãozinho de Delete Hidden eu deixo aqui no meu ZBrush, aqui em cima. Delete Hidden, Close Holes, Mask by Polygroups. Algumas coisinhas eu deixo na minha interface. Eu não sei se você sabe configurar a interface para aparecer, mas é bem simples. A gente vai vir aqui em Preference, vai dar um Enable Customize. Quando a gente clicar em Enable Customize, ele meio que desce, né? E sobe aqui uma partezinha, para ter mais espaço para a gente jogar algumas coisas aqui. A partir disso, tudo que eu aperto Ctrl Shift, eu posso clicar, arrastar, Ctrl Alt e jogar para dentro da minha interface. Tá? No caso eu já tenho o botão Delete Hidden, mas eu posso colocar outro aqui. Posso colocar, sei lá, qualquer outro aqui. Ou aqui. Ou em qualquer outro lugar.
Tá? Se você não quiser mais, você pega simplesmente e joga fora. Tá? Joga aqui na interface que ele some. Mas esse botãozinho eu uso, então eu deixo aqui. Você pode configurar várias coisas. Se você quiser brush, por exemplo, você apertar B, tentar clicar e arrastar, não vai conseguir. Você vai ter que vir aqui em cima em brush. Aí você pega os brushes aqui. Como que faz para ver todos os brushes? Aperta B, escolhe um brush, Merge Insert Dot, por exemplo. Ele vai estar aqui, ó. Daí você aperta Ctrl, Alt, puxa. E ele vai ficar aqui de baixo. Tá? Então você pode deixar alguns botõezinhos na interface que facilitam. Depois que você fizer isso, você vai dar um save e, por exemplo, você for dormir na casa do coleguinha, deixa salvo aqui e você abre o teu arquivo lá, caso você precise, tá? Ou você vai dar e depois você vai dar um store config. Store config faz com que toda vez que você abre o ZBrush, ele vai abrir com essa configuração para você. Tá ok? Outra coisa, antes que eu me esqueça, tem o botãozinho de Lazy Mouse aqui. Esse Lazy Mouse você encontra aqui em Stroke, Lazy Mouse. O que ele faz? Vou desativar ele. Às vezes a gente quer fazer um risco, mas tem que ser um risco perfeito, traçando um caminho perfeito, né? Se for um risco livre, tudo bem. Mas às vezes é um caminho que você tem que ir bem certinho, não pode esbarrar e tem que ter muita concentração para seguir, para ficar bonitinho. E às vezes é difícil. Tá? Ligando o Lazy Mouse e aumentando o Lazy Radius, ele faz com que, ó, eu tô clicando, mas não apareceu nada ainda. Ó. Ele tem um delay, ó. Ele só vai aparecer a partir do momento, ó. Começou a aparecer. Então eu tenho bem mais controle, porque ele tem um delay, eu consigo, sabe, traçar o caminho dele antes. Então eu consigo, por exemplo, fazer esse caminho aqui, ó. Perfeito, quase. Como se fosse um biarticulado. Primeiro vai o motorista, depois vai o rabinho do ônibus. Mais ou menos isso. Esse delay aqui você pode configurar também, não precisa ficar tão rápido. Então isso aqui ajuda bastante também. Outra coisa interessante é que às vezes você faz um risco e não ficou tão forte quanto você queria. Se você não mexer nada no ZBrush, não mexer nem a viewport do modelo, não mexer em nada, e apertar só um, ó, ele faz o risco no mesmo lugar com uma intensidade, com a mesma intensidade anterior. Então, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tá vendo? Se você faz o risco, tá? E aperta 1, 1, 1, ele vai repetir a última ação. Se você faz o risco, opa, fez o risco, mexeu a viewport, apertou 1, já era. Ele vai continuar mexendo a viewport, ó. Porque ele repete a última ação que você fez. Então, que às vezes está fazendo um brush de costura, alguma coisa que você fez, um detalhe e falou, nossa, ficou legal, mas se eu tentar fazer de volta por cima mais forte, vai ficar estragado, né? Várias situações tem assim, a gente faz um detalhezinho às vezes, que por algum motivo não pegou muito bem, e você queria fazer em cima de volta, é só apertar 1. Ele vai refazer. E tem uma coisinha legal também, que às vezes você faz um detalhezinho, ó. E às vezes você está detalhando uma armadura, alguma coisa. Se você deixa o mouse em cima de algum lugar e aperta Shift 1, ele vai refazer o detalhe, ó. Shift 1, Shift 1. Fofo, né? Então às vezes você está fazendo lá sei lá, um feijão mágico aqui. Então a tua arpia vai ter toda uma texturinha de feijões mágicos, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Então, essa é uma dica que eu dou também. Então pronto, a gente deletou aquela partezinha estranha, tá? E no geral, o que eu vi nos teus modelos, o que eu acho é que você está trabalhando com muita resolução, tá? Assim, vamos dar uma observada nesse modelo, por exemplo. A cabeça nem tanto, mas deixa eu ver. O corpo tá tranquilo também. Mas no geral, eu gosto de trabalhar com bem pouca resolução. Opa, por que não tá dando a mesh? Tá com máscara, mas eu limpei a máscara. Ó. Tá vendo? Eu prefiro trabalhar com muito pouca resolução. E depois que eu ajeitar certinho o meu corpo, né? Cuidado com a pálpebra aqui que não pode estar desgrudada.
Depois que eu ajeito certinho o meu modelo, aí que começa a aumentar a resolução. É muito mais liso no ZBrush você trabalhar com pouca resolução do que ficar colocando um monte de resolução, né? E dificulta você trabalhar, tá? Então é muito bom acostumar com esse hábito. Eu não sei se você queria manter isso aqui realmente separado da cabeça. Se você quis manter separado, não tem muito o que fazer, vai ficar com essa linha aqui mesmo. Se você quer juntar da cabeça, é muito fácil também, é só você dar um merge, merge down, ok. Ele grudou. Dá um Dynamesh. Ele vai pensar um pouco, porque as penas ali estavam um pouco pesadas. Beleza. E agora a gente juntou numa boa. Tá? Então eu gosto de trabalhar com bem pouca resolução. Não sai aumentando na loucura. Tá? Porque assim, é um costume, porque a pessoa que está começando a modelar vê essa malha cheia de polígonos assim, estourados, e fica meio que na ansiedade de deixar aquilo liso, liso, liso. E não é isso que deixa legal o modelo, e sim a silhueta, a forma, né, o shape geral do modelo. Um brushzinho para deixar bem liso esse bico, por exemplo, é o BH de High Polish. Ó, então a gente passa ele e vai deixando bem lisinho. Um brush legal, quer ver? Por exemplo, fiz um buraco aqui. Se eu quiser encher de carninha aqui de volta, sem ter que ficar fazendo assim, né, uma coisinha um pouquinho mais precisa, ou em vários lugares, se quiser encher de carninha, posso apertar B, F de Flooding e pegar esse brush aqui. Se eu passo ele numa versão positiva, ele faz tipo polish, ele vai lá e dá uma polida. Mas se eu seguro Alt, ó, ele vai colocar massa só no buraco. Tá vendo? Bem certinho, ele faz praticamente perfeito. Então quero colocar massa aqui, ó. Ele vai colocar massa só no buraco. Aqui também, ó. Então pode ser que vocês usem. Tem o BT de teta, que é o Trim Dynamic. Ele faz um polish, só que é um pouco mais violento, ó. Ele já vai passando uma espátula mais forte ali. Tem o Trim Adaptive, que ele depois que ele pegar um ângulo, ele pega e chapa o negócio. Ele pega e arranca um filete. Isso aqui também, em algumas ocasiões, ele é bem legal para armadura. Queria design de armadura, ele fica bem interessante. Bom, o que mais? Outra coisa que eu percebi é que você está dando Dynamesh e está grudando coisas que não eram para grudar. Por exemplo, isto daqui. Isso aqui não era para ter grudado, tenho certeza que não. Tá, vamos abrir aqui esse teu modelinho, que eu também percebi que aqui grudou. E não era para grudar. Significa que você está dando Dynamesh com alguns objetos muito próximos. Tá, então se eu der um solo aqui e eu der um Dynamesh com esse cara muito próximo desse, vai grudar. Depois que grudou, é um parto para tirar. Tá? Não é tão parto, na verdade. Vamos tirar lá. Mas é uma coisa que você não precisa ficar fazendo. Então vamos dar uma desgrudada nisso aqui. Como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos dar um polyframe, ver como é que estão os polygrupos. Beleza, tá tudo de uma cor só. Show. Tá. Então a gente vai deixar essa cabeça desse cara aqui com um polygroup só. Opa. Ó, já pegou o que não era para pegar. Tira a perspectiva, tá? Porque isso aqui pode prejudicar você. Tirei a perspectiva. Maravilha. Tá. Agora eu vou dar um Ctrl W de volta. E ele
fez com que a cabeça tivesse um outro polygroup. Maravilha. Vamos separar essa cabeça do corpo, então? Sempre que a gente for separar algo, a gente tem que imaginar que está fazendo uma cirurgia plástica, né? Por exemplo, vai fazer uma operação, vai colocar silicone. Então vamos lá. O jovem alienígena vai colocar uns siliconations. O doutor, ele não vai vir aqui e vai fazer um baita de um corte aqui. Não, onde que ele vai fazer? Aqui embaixo. Não vai aparecer, certo? Se você quer separar o braço, por exemplo, não vai fazer um corte na frente, né? Faz sempre um corte, por exemplo, debaixo do sovaquinho, lugares assim que não vai aparecer muito. Pescoço, mesma coisa, ó. Vamos fazer lá atrás, ó. Cortei lá atrás para não aparecer. Show. Então, o que a gente pode fazer com o ZBrush aqui é muito simples, ó. Vim aqui em Split, tá? E dá um Split Hidden. Ele está escondido, aliás, o botão de Split Hidden está escondido. A gente vai apertar Ctrl Shift, clicar na cabeça, ou Ctrl Shift, clicar no corpo, e dar um Split Hidden, que ele vai separar as duas subtools, ó. Tirei o solo, separou as duas subtoolzinhas. E agora a gente pode vir no corpo, por exemplo. Para mudar de subtool fácil, não sei se vocês sabem, mas é só segura Alt e clica, que ele vai mudar. Bem facinho de subtool. Tá? Então eu pego o BMV, famoso Move, e só puxo aqui, ó. Só que ele está vindo com o pescoço junto. Tá? Isso aqui é um probleminha para a gente arrumar. Então vamos fazer um seguinte. Se eu aperto solo e vejo só o pescoço aqui, eu posso clicar em, por exemplo, Modify Topology, Close Holes, tá? Tá aqui. O meu tá aqui em cima. Eu fiz uma mutreta aqui que não era para ter feito. Tá, vamos lá. Selecionei só o pescoço de volta. É que ele tinha outro pescoço aqui. Vou dar um Delete Hidden. Beleza. Se eu aperto Close Holes, o ZBrush vai fechar os buracos. Tá? Então, caso você queira separar uma subtool um dia, para não ficar esse vão, nesse espaço vazio, você simplesmente passa o Shift que ele vai fechar os buracos, tá? Ainda tá grudado essa partezinha pra gente ali que a gente não quer, né? Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar só essa parte aqui. De cima do ombro. Tá? Vou dar um Ctrl W de volta. Show. Vou dar um Split Hidden. Separou. Não quero ver o pescoço por enquanto, nem isso aqui. Vou dar um Close Holes. Maravilha. Dei um shiftzinho só para limpar que tinha ficado uma rebarbinha ali. E vou checar cada uma das subtools agora. Isso aqui a gente pode tirar também, ó. Só passando um shift que ele vai sumir. E a gente já separou. Ó. Cuidado para não dar Dynamesh de volta e ele grudar, ó. Separamos. Tá? Então tudo pode se separar e tudo pode se juntar. Para Deus nada é impossível, nada a ver. Então agora a gente vai vir aqui em Merge e dar um Merge Down. Para juntar esses bracinhos de volta, ó, e dar um pequeno Dynamesh. Opa! Epa, o que está acontecendo? Geometry.
Dynamesh 32. É o famoso bug do ZBrush isso aqui. Isso aqui acontece só quando eu tô gravando aula pra me envergonhar. Vou fazer um teste aqui, Make Polymesh 3D. Tinha dado um bug, eu não sei o que aconteceu. Eu cliquei em Make Polymesh 3D, porque eu estou tentando dar um Dynamesh nesse cara aqui. Ele está isolando essa parte aqui, isso aqui é um bug, tá? Sabe-se lá Deus o que aconteceu. Eu cliquei em Make Polymesh 3D aqui em cima, que ele meio que duplica a tua subtool, ó, ficou aqui. O ZBrush é meio confuso com essa interface, tá? Beleza, então nessa aqui que duplicou, ó, ele não tem cabeça, não tem nada outro subtools, é só aquela ali. Eu vou dar um Dynamesh, porque nessa aqui eu testei ali o Dynamesh e ele funcionou. Então eu vou dar um Dynamesh. Opa, esqueci de colocar a resolução, pode ser 128, pode ser um pouquinho menos, 128 mesmo. Cliquei em Dynamesh, ele vai pensar. Beleza, e ele grudou. Grudou os bracinhos, tá. Agora, nosso objetivo é resgatar essa cabeça. Opa, não. Essa cabeça. E isso aqui que eu não sei o que é que estava ali, mas vamos resgatar. Então, nesse subtool aqui, a gente vem aqui, ó. Opa. Vem aqui em Geometry, olha, Subtool, desculpa, e dá um Append. O Append ele vai... É a mesma coisa que o Insert, tá? Append e Insert faz praticamente a mesma coisa. E vamos puxar outra subtool. Podia pegar uma bolinha, fazer outra cabeça. Eu podia pegar o Alakazam, colocar na cabeça dele ali. Podia fazer o que eu quiser, mas eu não quero nem o Alakazam nem a bolinha. Eu quero o quê? A cabeça da arpia. Então, Append Alien Arpia. Desculpa, arpia. Pronto, tá aqui a cabeça da arpia. Só que eu também não sei o que aconteceu. Olha só, hoje tá uma maravilha. Que ele fez ao contrário ali. Bom, mas é bom que aconteça isso para que você até veja como que eu arrumo isso aqui. Então, eu dei um append, tava com um corpinho, dei um append na cabeça da arpia e ela, além de vir menor, ela veio errada, tá? Bom, claro, a gente pegou a cabeça errada, mas olha que legal. Se eu quisesse arrumar isso aqui, como é que eu faria? Porque a cabeça está para trás e o corpo está para frente. Muito simples, né? Com certeza vocês vão tentar fazer isso aqui e não vai dar certo. Dá um rotate, não vai dar. Vão tentar dar 10 rotate, não vai dar. É só vir aqui, ó, em Deformation, Rotate. Então, se a gente rotaciona, ó, o nosso modelo, com Deformation fica mais fácil. Só que aqui, ó, ele está rotacionando no eixo X. A gente pode colocar no eixo Z, por exemplo, e dar um rotate. E vai ficar errado. Então, vamos colocar no eixo Y. E pronto. Certinho a cabeça. Fizemos uma fusão aí da arpia com o alien, ó. Tá, então esse deformation ali, ele é muito legal, porque a gente pode com facilidade aumentar ou diminuir o tamanho, fazer várias coisitas, ó, muito loucas no modelo. Olha que legal. Colocar um noisezinho, ó. Colocar um smooth, deixar tudo mais suave. Enfim, não é essa cabeça que a gente quer, vamos deletar ela. Vou voltar aqui no nosso modelo, selecionar a cabeça. Show. Então voltei no modelo 3 aqui. Deixei a subtool selecionada a cabeça, porque eu quero puxar só aquela cabeça. Então vamos dar um append e pronto.
veio a cabeça do nosso carinha aqui. Tá? Já com os negocinhos aqui separados. Se eu quiser aquele negocinho que eu estava fazendo, que eu não sei o que é. Ah, é o olho. Tô falando besteira. Ah, é porque eu deixei assim e vi o olho. Ah, tá. Cuidado quando fizer isso, tá? Porque olha que estranho que fica o olho. Fica meio que uma geleca, porque você usou muito move no olho. Tá? Se eu quiser puxar ele, é só vir aqui, dar um append e pronto. Só que esse olho tá meio tá meio errado, né? Meio gelecoso. Vamos vir aqui, ó. Dá um append, pega uma bolinha e faz um olho bonitinho, pô. Olha lá. Beleza. Aí se for para usar o move, seja bem pouquinho. Ó, ele não é mais uma bolinha, mas também não é aquela coisinha estranha, né? Aqui você deve saber já também, é só vir em Z Plugin, dar um Subtool Master, Mirror, ok. Ele vai espelhar para outro lado. Maravilha. Tá? Quer ver uma coisinha interessante também? Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma coluna nesse cara aqui, meio hard surface, meio robótica. Vamos dar um append. Pegar essa bolinha. O que você acha de esconder esses braços aqui? Esses braços estão mais atrapalhando do que ajudando. Vamos fazer o seguinte, pegar o corpo. Posso muito bem dar um polygroup só para os braços. Ctrl W, pronto. Agora eu aperto Ctrl Shift, seleciono só o tronquinho, que é o que eu quero ver agora. E vamos fazer uma coluninha para esse cara. Ativo a simetria apertando X no modelinho. E bora fazer um teste aqui, ó. Isso aqui é uma técnica que é muito simples, chega a ser patético de simples. E a gente esquece às vezes, esquece. Então, venho aqui no meu modelinho. É claro, aqui eu não estou usando nenhum concept, eu não estou com nenhuma ideia na mente, então eu vou fazer algo que sei lá se vai ficar muito legal, mas vamos lá, né? Usando um polishzinho. Isso aqui serve para escama de dragão, armadura. O que tiver na criatividade dá para usar com isso aqui. Posso até dar um Ctrl D, né? Vamos até aumentar a resolução aqui, 256, dar um Dynamesh. Vai ficar um pouquinho mais resolution higher. Posso dar um pinch para melhorar esse vinco ali.
Pinte de volta aqui. Enfim, estou fazendo um mimimizinho ali só para dizer que... Posso dar um solo. Solo, que lembra o Han Solo, que lembra Star Wars, que lembra que daqui uns dias estaremos assistindo Rogue One nos cinemas. Que me deixa muito empolgado. Então fiz todo um negocinho, um mimimizinho. E sabe o que a gente pode fazer com isso? Fazer uma coluninha. Como? A gente vai apertar um append. E vamos fazer um a um. Igualzinho esse que a gente fez. Se a gente fizer uns 30 tá bom. Tá? Então vai ficar um pouco longo o vídeo. Mas vamos lá. Brincadeira, né? Imagina se a gente vai fazer isso. É muito simples, meninas e meninos, se alguém estiver assistindo esse vídeo. Depois que a gente caprichou nesse carinha aqui, a gente não precisa deixar a resolução lá no talo, tá? Mas também não precisa deixar uma resolução muito baixa. Lembrando que a gente vai duplicar esse cara aqui e a resolução de 1, né, é 16.000. Mas se a gente fizer 40... Ah, eu sou ruim com matemática, mas vocês imaginam que vai dar muita coisa, né? Então, beleza. Vamos lá. Aperta W. Opa, W. Para ativar o nosso Move. Tá? Puxamos a reguinha e vamos segurar Ctrl e clicar na bolinha do meio e arrastar. E olha só que coisa mais simples. Deixa eu dar um Quick Save aqui que está travando. Beleza. Muito simples. Fizemos uma outra pedacinho da coluna ali. Que aqui a gente pode ajustar da maneira que a gente quiser. Dependendo do design do teu personagem. Se for um dragão ou não. Só cuidado para não estragar o modelo, né? Então você vai percebendo, conforme você vai fazendo isso, vai ficando muito legal. Só que tem alguns que você vai ter que dar um ajustezinho na mão. E eu já vou explicar o que vai rolar. Aqui eu estou fazendo rapidão, mas aí quando você for fazer... Não que tem que fazer isso aqui nesse modelo, né? Mas eu gostei dele, ele meio combina com isso aqui. Então, ó. Só para dar de exemplo. Vamos voltar lá em cima. Opa!
Calma que eu tô acabando. Show! Olha que bonitinho. Fizemos uma coluna, né? Maravilha. Tudo em uma subtool só. Se a gente observar bem, eles ficariam melhores se eles fossem bem encaixadinhos como este... Opa! Limpar a máscara, como este daqui, por exemplo, ó, como ficou bem encaixadinho, bem bonitinho. Só que se agora a gente for encaixar os outros, como é que a gente vai fazer? Já era, porque estão meio que estranho, vai ter que ter todo um trabalho. E se a gente der um Dynamesh? Gruda tudo. Não ficou tão feio, mas gruda tudo. Então a gente vai ser difícil encaixar ali. Então, olha o que a gente vai fazer. Muito simples. Aperta Polyframes. Né? Aliás, vamos ligar o Polyframe. E todos estão com uma subtool só, certo? Aliás, com uma cor só e uma subtool. O ZBrush ele é bem inteligente. Se a gente vem aqui em Polygroups e dá um Auto Groups, ele identifica que cada um foi feito a partir de uma bolinha, duplicado e tal. E ele, ó, já deixou cada um uma cor pra gente. Tá, mas o que ajuda a gente isso? Ajuda em uma coisa. Se a gente aperta B e pega o Move, a gente mexe todos. Né? Então eu posso muito bem arrumar a silhueta, ó. Arrumar a silhueta com uma certa facilidade. Com todos. Porém, se eu quiser mexer cada um, é só vir aqui em Move Topological. E quando eu clico em um, ó, eu mexo só o polygroupzinho sem nenhuma dificuldade. Ó. Então posso encaixar certinho cada um desses hard surfacezinhos aqui, miguelentos, mas são hard surface. Ou podia ser as escamas de um dragão, enfim. Ó. Tá vendo? Que da hora. E trabalhar com toda a calma isso aqui, ó. Então eu clico, ele vai mexer só o polyframe que o polygroup que eu cliquei, tá? Eu posso mexer cada um bem bonitinho. Se eu der o Dynamesh, André, eu quero dar o Dynamesh, quero. Tá, beleza, calma. Então não fica com preocupação que ele vai grudar. A gente pode também dar o Dynamesh com o grupo ativado. Quando eu dou um Dynamesh, cada um vai ser Dynameshado, só que ó, eles não grudam. Essa técnicazinha aqui, muito simples, pode ser usada para dente, para dedo, um monte de coisa. Tá? Não sabe quando você está fazendo os dedinhos lá? Eu não sei como é que você fez os dedinhos desse teu personagem. Vamos ver aqui. Ah, você não fez, tá. Enfim. Mas se você chegar a fazer os dedinhos do teu personagem, você vai perceber que se você dar um Dynamesh, ele vai grudar os dedos. E vai ser horrível de trabalhar. Então o que você faz? Você puxa o dedinho, puxa o dedinho, puxa o dedinho. E deixa cada um com uma corzinha. Porque quando você dá o Dynamesh com groups, eles não vão grudar mais. Pode ser que quando você der o Dynamesh, a malha fique um pouquinho zoadinha em algumas partes, mas não se preocupe. Depois que o teu modelo já tiver uma resolução, aqui ele ficou até que tranquilo. Mas não se preocupe, depois que o teu modelo tiver uma resolução, você pode voltar e dar um Dynamesh bonitão. Sem o groups, tá? Que vai ficar da hora, porque com o Dynamesh mais alto, os dedos não vão grudar mais uns nos outros. Então a gente fez uma coluninha mó da hora aqui. Depois você pode vir aqui. Opa! Com toda a calma e fazer mais detalhezinhos. Então imagine se eu tivesse pego essa coluninha primeira que eu fiz e tivesse realmente ficado bastante tempo fazendo detalhes bem bonitos e cheio de mimimizinho, né? Com toda a calma, paciência. Ou se fosse um dragão, eu tivesse feito vários detalhes. Quando eu fosse duplicar, todos iam ficar com esses detalhes e ia ficar mais caprichado ainda. Então essa técnica aqui é uma técnica bem interessante, que eu inclusive usei nesse modelo aqui. Vamos ver se eu acho. Dragão. Eu usei nesse modelo aqui para fazer a parte de baixo do dragão. Tá aqui o nosso jovem. Ah, uma coisa.
Tá vendo que tá um pouquinho pesado o dragão? Ele já tá com 21 milhões de polígonos, com vários arquivos ligados, Photoshop ligado, Facebook ligado, não sei o que ligado, e tá gravando ainda, então tá pesando um pouquinho. Se eu ligo essa palavrinha Dynamic, ele fica bem mais suave de trabalhar com a malha do ZBrush, tá? Então aqui, ó, a parte de baixo do modelo, entendeu? Um solo, ó, foi tudo feito a partir de um só, que eu fui clicando e arrastando, ó. Então imagine fazer isso aqui um a um. Impossível, né? Ia demorar um século. É só segurar Ctrl, clique e arrasta. Então você pode usar em várias técnicas aí que... Aliás, em vários modelos que fica bem interessante. Depois, é claro, você vai dando um talento com cada um. Um você deixa com um arranhadinho, outro você deixa com um detalhezinho a mais. Faz todo um negocinho. E assim você vai, assim por diante, no teu modelo. Vamos voltar para o teu modelinho aqui. Tá, então,